O livro de 1 Samuel, capítulo 20, a partir do verso 1, nos diz: Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem, sabe teu pai, que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. O rei Saul, ele, depois que Davi teve a grande vitória sobre Golias, que era o grande lutador dos filisteus, Saul começou a ter ciúmes, a ter inveja de Davi. O povo começou a aplaudir Davi pelos seus grandes feitos. E o coração de Saul, do rei Saul, ficou com inveja. E durante 10 anos, o rei Saul fez todas as possibilidades de acabar com a vida de Davi. Ao todo foram 21 tentativas de matar Davi. E agora Davi tem um encontro com Jonatas, que era o filho do rei Saul, que deveria ser, na hierarquia, o próximo rei de Israel. E Jonatas era um homem temente a Deus, um homem de bom coração. Jonatas percebeu que não seria ele o próximo rei, mas Deus já tinha escolhido a Davi. Jonatas poderia estar ao lado do seu pai, tirando este concorrente direto da sucessão do trono de Israel. Mas Jonatas não fez isso. Pelo contrário, Jonatas se aproximou de Davi e fez grande amizade, grande aliança com Davi. E aqui Davi diz para Jonatas que o seu pai estava o perseguindo de uma maneira, e essa expressão que ele diz aqui no verso 3, há apenas um passo entre mim e a morte. Davi, ele reclamou para Jonatas: Que fiz eu? 3 vezes Davi faz a pergunta: Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida para merecer essa tão grande perseguição? Então, prezado ouvintes, muitas das vezes nós podemos passar por situações como essa, em que a vida nos mostra que existe apenas um passo entre nós e a morte. Isso nós devemos reconhecer essa situação
na nossa vida e tomar as devidas precauções. Foi o que Davi fez, sempre fugitivo, longe do rei Saul. Assim também somos nós. Nós somos, nesta vida, estamos de passagens. Somos como a erva do campo. Hoje estamos com bastante saúde e amanhã poderemos estar numa situação de muita fragilidade. Moisés dizia: tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. O rei Ezequias, ele estava a um passo da morte e ele orou ao Senhor, e através do profeta Isaías, Deus ouviu esta oração e lhe deu mais 15 anos. É um passo de separação, é um passo muito sério. Poderá ser o próximo passo na nossa vida, a morte. E dessa maneira, o que fazer? Devemos saber também que o Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. E prezado ouvinte, quero lhe dizer neste dia que é somente um passo que existe entre você e o Senhor Jesus Cristo. É um passo de fé. E o ladrão, lá na cruz do Calvário, ele percebeu isso. Ele viu no comportamento do Senhor Jesus Cristo que ele não merecia estar ali. E ele concluiu dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus pôde dizer para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É um passo que você deve dar para o Senhor Jesus Cristo, um passo que vale a pena. O Senhor Jesus lhe convida neste dia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse passo que você dá para o Senhor Jesus Cristo, ele representa a morte para a vida, porque o Senhor Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Ele pôde dizer: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este passo que você está para dar está entre você e a eternidade. A experiência que o primeiro mártir do cristianismo teve foi esse: quando ele recebia as pedradas que os judeus lançaram contra ele, ele pôde dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita. Ele percebeu que a eternidade estava chegando para ele. E o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que nós também passemos a eternidade com Ele. Por isso, na oração sacerdotal, ele pôde dizer: Pai, aqueles que me deste, quero que
onde eu estiver, isto é, na casa do Pai, na eternidade, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, hoje é um dia de você dar um passo para o Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia que você pode dar um passo para a eternidade, porque somente o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder para fazer com que tenhamos a vida eterna. Entretanto, prezado ouvinte, há também somente um passo entre você e a perdição. E este passo é quando você rejeita o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre esse tema, Ele contou a narrativa do rico e do Lázaro. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E depois morreu o rico. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Então, dois lugares que o Senhor Jesus narrou. Um lugar que estava no seio de Abraão e outro lugar que estava em tormento. E esse rico viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então existe também um passo entre você e a perdição. Não faça como aquele ladrão rebelde que estava ali no momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Um implorou, clamou ao Senhor Jesus Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o outro não disse nada. Pelo contrário, blasfemou, dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça com que desça dessa cruz e também a nós. Ele não reconheceu a divindade, o poderio do Senhor Jesus Cristo. E ele não pôde experimentar esta vida eterna. Que você, neste dia, reconheça que a morte está muito próxima de nós. E enquanto é vida, nós temos a possibilidade de aceitar o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Não existe mais tempo. O tempo é agora. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para o Senhor Jesus e aceite-o como seu substituto, aquele que pode perdoar os seus pecados e lhe dar vida e vida em abundância. Dê um passo na direção do Senhor Jesus Cristo, que é a vida e a vida eterna. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja atuando nos corações, especialmente daqueles que ainda não fizeram este passo tão importante e decisivo nas suas vidas em direção ao Senhor Jesus Cristo. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.